Mulher na menopausa, quais são os meus desejos, o que eu estou fazendo para conseguir conquistar esses desejos. Se você aí, mulher, ainda não sabe o que são os desejos da menopausa, fica aí nessa live que até o final você vai descobrir e, acima de tudo, você vai poder falar dos seus próprios desejos e olhar para ver se realmente você está aí em sintonia com o teu corpo, o que você pensa, se é o que você está aí agindo no teu corpo para você ganhar e recuperar até esses desejos que estão aí escondidos aí por muito tempo e você não sabe nem por quê. Cadê eles, mulher? Onde eles estão? E quando chega na fase da menopausa, começa o condor, começa as dificuldades aí físicas, emocionais, metabólicas, e aí você não fica feliz com o teu corpo, você não fica feliz com o que você está pensando naquele momento, né? Há muitas mulheres, então, que se acham completamente doentes nessa fase da menopausa, né? Adoeci, o que aconteceu comigo? O que está acontecendo? O que está acontecendo com a minha mãe, com a minha irmã, que entrou aí nessa fase tão difícil, né? Então, quando a gente fala de desejo, a primeira coisa que a gente tem que pensar, o que você tem aqui dentro de você que te faz impulsionar a você angariar tudo aquilo que você quer? Será que esse desejo na mulher na menopausa, no que diz respeito a cuidar de si, ele está aí, inserido no contexto da tua vida? Eu vou te dizer que talvez não esteja. Por isso é que nós estamos vendo aí muitas mulheres terem uma linguagem que não corresponde aos desejos mais íntimos dela. E ela vai trazendo um prejuízo para ela, por não entender que, cadê aquela mulher que sempre quis, sempre renovou, que sempre quis andar na moda, que sempre quis andar de forma acertada, conquistar a vida profissional, familiar. E aí, onde ela está nessa fase? E a gente vê que tem muitos desejos para a gente conquistar nessa fase. E muitas mulheres, por se sentirem perdidas, não conseguem aí ter esse autodomínio de aí reimplantar esses desejos, que nós já nascemos com eles. O desejo de ser feliz, o desejo de vencer, o desejo das conquistas. Mas para isso é preciso a gente se pertencer, não é, mulher? Como é que é esse pertencimento, né? É o ato da gente se curar, por exemplo, daquilo que colocaram para a gente, que a gente não tinha reconhecimento. Olha quantas coisas no inconsciente coletivo focado nesse desejo de pertencer, por exemplo. Esse desejo de pertencer, para muitas mulheres, estão tão enraizados por ter sido negado por tanto tempo, em tanta história que a gente vê aí do feminino, e por ter negado por tudo, o que isso faz com que a gente, né, se auto-sabote com essa questão do pertencimento, talvez inconscientemente. E quando a gente quer se pertencer, a gente quer ser reconhecida, a gente quer estar conectada, a gente quer estar sendo valorizada. E aí vem aquela pergunta, será que a gente precisa ser valorizado pelos outros para se sentir, para ter esse pertencimento? Ou será que a gente consegue, através dos nossos desejos, fazer com que esse pertencimento aconteça? Essa autovalorização, por exemplo, essa se sentir reconhecida por si, sentir o seu merecimento. Olha quantas coisas eu já fiz para chegar agora nessa fase e eu não consegui alcançar os desejos mais íntimos, porque eu quero ter alegria e aí vem a fase em que a mulher está na irritabilidade, a mulher está no mau humor, a mulher está na ansiedade, por exemplo. Como é que eu vou me sentir valorizada se o que o meu corpo está dizendo para mim, eu não consigo fazer essa conexão? Eu estava aqui pensando, antes de iniciar essa live, como é que é o comportamento feminino frente ao que eu penso, ao que eu entendo sobre desejos e, ao mesmo tempo, o que meu corpo... Há uma desconexão de muitas mulheres, não é?
Vou dar um exemplo aqui da vestimenta. Nós podemos nos vestir do jeito que nós quisermos nos vestir. Isso é um direito de cada um. É o direito de ir e vir. Se eu quero colocar essa roupa, se eu quero colocar esse cordão, eu tenho esse direito de escolher aquilo que eu quero. Mas, às vezes, não está em conexão. Eu não consigo me conectar com aquilo, daquela fase daquele corpo. Então, vou dar um exemplo aqui. Eu, aos 50 anos, sou assim, super joanetada. Tenho joanete nos pés, eu falo que eu sou super joanetada. Laboral, da minha atividade laboral. Então, eu sempre usei sapatos altos, sapatos, porém, confortáveis, altos mais confortáveis, com salto confortável. E eu sempre usei. E de um tempo para cá, por exemplo, assim, depois dos 50 anos, eu optei em usar sapatilhas mais baixas, com pontas mais... Eu gosto das pontas finas e que tivesse assim uma elegância, do jeito que eu gostava de usar no sapato alto, porém nos sapatos baixos. Isso não deixei de fazer aquilo que eu gosto de fazer, mas a minha cabeça, ela entendeu, o meu cérebro entendeu que aquele sapato que estava ali, que eu estava usando, não estava adequado para a minha realidade. Então, às vezes, as mulheres não estão alcançando os seus mais íntimos reconhecimentos, né? Porque o que é melhor? Você ter um pé que te alivie ou um pé apertado? Quando você chega numa festa, você se sentiu que você seria valorizada, ou seria reconhecida, ou talvez mais conectada, com aquele sapato alto, e você foi. Imagine um pé joanetado. Você vai ficar a noite inteira com aquele sapato apertando seu pé, ou 2 ou 3 horas, a hora que você achar conveniente. E aí, quando você chega em casa, você fala, ai, que alívio que eu consegui tirar esse sapato. Quando não, às vezes, vem até durante o trajeto até a sua casa, você já tira e fala, ai, que alívio. Então, eu já não quero esse desconforto. Eu já me sinto aliviada desde a hora em que eu vou, porque eu adaptei aqui que aqueles sapatos seriam bem mais confortáveis para eu usar. Então, eu consigo conectar a minha realidade, olha aí quando é que a gente entende essa resiliência, né? De compreender não só a fase cronológica, mas as dificuldades que cada uma tem, se apresenta, e aí como é que ela quer se reconhecer? Se ela vai com aquele sapato apertado, ela vai incomodada, ela vai estressada com aquilo que ela está fazendo. Será que na nossa fase de menopausa, perimenopausa 40 a mais, a gente já está disposta a querer o alívio ou a querer ainda se sentir ali desconfortada, talvez não muito reconhecida por você? E aí, nesta fase da perimenopausa, menopausa e até pós-menopausa, e a gente vai conversar aqui um dos desejos da pós-menopausa, é que se eu me reconheço meu corpo, que meu corpo está gritando, está começando a apresentar os sintomas da perimenopausa. Eu já sei o que é a perimenopausa, Flávia, é a fase que antecede a menopausa. Perimenopausa significa dizer que eu, a partir dos meus 40 a mais, e aí não tem um divisor, eu falo que não tem uma classe nem uma ordem. Talvez uma ordem, mas não existe uma classe. Quando é que eu saio de uma e vou para a outra? Isso vai depender de cada mulher. Eu estou há 2 meses aguardando a menopausa. Quando chega a menopausa, e a gente está falando de uma menopausa natural, é o marco do envelhecimento feminino. É o marco de que você tem um corpo ali que tem um prazo de validade. E aí eu entro no marco do envelhecimento. E aí essa perimenopausa é uma turbulência de sintomas. Uma turbulência de sintomas. Quem já passou sabe bem o que eu estou dizendo aqui. E essa turbulência de sintomas, ela se confunde com a realidade que é a vida acontecendo. A realidade da vida acontecendo e aquela turbulência de sintomas. Turbulência de sintomas. Eu vi muitas mulheres chegarem na menopausa, bomba relógio, já com ganho de peso,
E aí junta o kit completo. Quando chegavam no hospital, eu já dizia, chegou o kit, chegou o kit. Hipertensão, diabetes, ganho de peso. Isso aí prosperando para outras doenças, com outros acometimentos, inclusive cerebrais, inclusive com predisposição a, lá na frente, a surgirem outros acontecimentos. E a perimenopausa, olha, até onde eu contei, a literatura mais nova sobre menopausa, estava em torno de uns 70, 80 sintomas. Já tem literatura que traz que cada baixa desses hormônios, como por exemplo, estradiol, 50 sintomas, para generalizar. Progesterona, 50 sintomas. Testosterona, que nem cai muito na mulher, 50 sintomas. Aí uma gama de... não importa o número, porque cada vez a gente vai se apresentar através da nossa cultura, através das questões ambientais, através da indústria farmacêutica, indústria alimentícia, né? A gente vai vendo aí as variações climáticas, tudo isso vai alterar e vão trazendo mais situações ainda para a mulher. Mas a mulher, e aqui eu não vou fazer nenhuma citação neste momento, por exemplo, da Bíblia, em que fala ali das mulheres o quanto que elas precisam ter astúcia, o quanto elas precisam ser serpente nos momentos que precisam, o quanto elas precisam angariar essa decisão. Então, vamos trazer esse contexto para dizer assim, poxa, será que eu só tenho que ter, né, essa autoridade, essa astúcia, né, esse movimento íntimo para ganhar o dinheiro? Né? Será que eu só tenho que ter isso para empreender, para construir a minha família, para estudar, para trazer ali os meus desejos, tudo que eu quis? Será que é só isso? Que essa literatura fantástica, eu sou super adepta a isso, apesar de não falar isso aqui nas lives, eu sou super religiosa também, gosto muito da espiritualidade, de estudar, e trazer esse contexto para a nossa realidade. Será que eu não sou para mim? Será que eu só sou para as coisas da vida, mas quando chega a minha hora, eu ainda fico ali? Será que eu vou fazer? Será que é para fazer? Eu começo a ficar desconfiada se aquilo realmente, porque eu escuto tantas coisas, mas eu começo a ficar desconfiada. Mas preste atenção, o que teu desejo grita? Como é que eu quero me apresentar na fase da perimenopausa e menopausa? Um dos últimos sintomas que eu estudei foi braço gelado, braço congelado. Mulheres que se sentiam com seus braços congelados, né? Formigamento de extremidade, sintomas assim tão aleatórios que eu falo, caramba, isso acontece comigo. Aí a mulher surge lá com um problema mandibular, porque o dentista é ruim, porque está acontecendo isso comigo. Mulher, faz a conexão do teu corpo, pelo menos de ordem cronológica. Teu corpo quer uma coisa, teu corpo quer agir de uma forma, mas existe aí uma ordem, vamos considerar uma ordem, não que tenha classe, mas que tenha uma ordem. Eu falo ordem classe no sentido de que tem uma ordem cronologicamente, então você está na perimenopausa. Quarentou, você está na perimenopausa. Já considera assim, para você não ter nenhum sofrimento. Peraí, como é que agora eu vou conectar o meu corpo, que eu estou no auge da minha vida? Como é que eu vou conectar o meu corpo com a minha mente, que é jovem? A minha mente é jovem, a minha mente, ela quer se sentir, é um espírito jovem. O meu também é um espírito jovem. Espírito jovem é aquele que não envelhece o coração. Esse é o espírito jovem. Mas aí a mulher confunde, se desconecta desse corpo como forma de que eu sou o espírito jovem e ao mesmo tempo eu posso fazer do meu corpo o que eu quiser, porque ele não está sofrendo alteração, sou eu que comando ele. É uma coisa costumeira e simples da gente pensar, e não tem nada de errado pensar assim.
Mas quando a gente traz a consciência, traz a realidade para essa vida da mulher, a gente diz assim, peraí, meu corpo está gritando de uma forma. Será que ele não está chamando a minha atenção? Será que ele não está dizendo assim, olha, tem alguma coisa aí acontecendo? Aí ela passa aquela fase da perimenopausa, como se não tivesse nada acontecendo, até que começa as irregularidades menstruais. Começa os fogachos. Começa a insônia. Começa a vontade de chorar, do nada. Tem mulher chorando na rua, gente. Um dia eu encontrei a mulher chorando na rua, falei, senhora, o que está acontecendo? Ela, nada, eu não estou chorando por nada, me emocionei. É assim. E aí aquele choro vai levando o MR. O MR, como eu ouvi na área hospitalar, mulher reclamona. MR. É desse jeito que nós somos tratadas. Então, quando nós trazemos esse pertencimento, quando nós pensamos aí em se sentir reconhecida por si, se sentir valorizada por si, se sentir conectada, que eu não tenho só um corpo, que eu tenho uma mente para cuidar, que eu tenho um espírito também que atua em todo esse contexto, na realidade ele predomina tudo isso, eu começo também a olhar outros desejos. E que outros desejos são esses, né? O propósito com a saúde é um desejo? Eu sempre encontrei muitas mulheres nas conversas na rede social com esse trabalho, que eram jovens, adoravam academia, adoravam esportes, e aí quando chegou a fase perimenopausa, 40 a mais, aí começa. Não tenho tempo, estou correndo, não tenho tempo para isso, vou para casa, vou perdendo as minhas conexões sociais. Aquela amiga você já não vê mais há tanto tempo, ali o pessoal do trabalho você já não consegue ter uns minutos que você está sempre no corre. Olha como é que você vai se desconectando no auge da vida. É um processo, é um processo. E eu sempre comento aqui com um grupo de mulheres que há mais de 20 anos eu encontro esse grupo de mulheres, a gente faz sauna uma vez na semana com todas as demandas. Olha o que é se incluir na sua vida. Se coloca você na sua agenda. Coloca você. E a gente vê esse autocuidado e a gente vê a medicina do estilo de vida trazendo para a gente da importância da conexão social. Talvez os pontos sejam divergentes nas conversas, mas você vai trazer a tua ideia e está tudo bem. Vai haver esses pontos de divergência, porque a gente aprende também esse respeito em si para respeitar o outro. Então, se sentir valorizada, se sentir conectada, se sentir reconhecida por si, vai te levar a uma conexão saudável de relacionamentos. Porque primeiro, olha aqui, primeiro. Não é o amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, não de uma forma egoísta, mas de se colocar nesse pertencimento. Um outro desejo, né, que a gente comentou aqui sobre propósito, são desejos da realização. A mulher ela tem a necessidade de se sentir realizada. Então, quando a mulher chega nessa fase dos 40 a mais, é muito interessante que aí ela não tem essa visão, mas quando ela chega nos 50 a mais, ela fala assim, o que eu me realizei, né? Olha quantas realizações ali, olha para trás, olha quantas realizações. E a gente não está falando nem só de família, a gente está falando de amadurecimento, do nosso senso crítico, de olhar para uma situação e falar assim, poxa, olha só, hoje eu já não penso assim. Se dê essa oportunidade de se sentir realizada. Seja lá um pensamento que você não tem mais, que você tinha, uma atitude que você tomou, que você não toma mais. Isso também são pequenas realizações. E essas mulheres que faziam exercício, faziam academia quando mulheres jovens, seus 20 mais, 30 mais, e agora chegou nessa fase, aí já começa. Perde a conexão social, perde o interesse em fazer, começa com cansaço crônico, começa com a baixa energia, começa com a baixa libido, começa com as enxaquecas, começa com as irregularidades menstruais, começa com zumbido no ouvido. Começa com tudo e não tá prosa. Se não aconteceu com você, vai acontecer.
é um percentual muito pequeno de mulheres, e aqui no Brasil, pelo nosso clima, pelas nossas questões ambientais, está muito favorável da gente ter, responder. O marco disso tudo é a gente lembrar como foi a menopausa da minha mãe, como foi a menopausa da minha avó. Né? No curso Menopausa Sem Dor, a gente cria esse histórico para a mulher. Criamos juntas todo esse marco, que isso vai impactar para ela lá na frente saber de tudo isso. Quando ela for, por exemplo, uma consulta médica, ela vai fazer a cara de entendida e ela já vai saber tudo que vai perguntar. Não vai chegar lá, porque eu estou sentindo isso, sabe? Quantas vezes? De vez em quando. Mulher, não é de vez em quando. Quando é que é realmente de fato um sintoma? Ou se aquilo naquele dia veio até para te chamar a atenção para alguma coisa. Mulheres que nessa idade não estão saindo de casa. Socorro! Acorda, mulher. Acorda. Porque se a mulher não acordar, como ela pode ter liberdade, que é um grande desejo da mulher nessa fase? Como ela pode ter autonomia? Que ótimo, Rosana, que você aí já curte essa academia, que isso seja sempre para você uma prosperidade. Vai, mulher, começa com pequenos movimentos, você que ainda não faz. Vai enfrentar essa barreira, não coloca muito empecilho, não pensa, só vai. Vai cuidar do que é teu, que ninguém vai te cuidar, ninguém vai cuidar de você. Quando as doenças começarem a surgir, olhem para essas mulheres aí que estão na meia-idade. Começa a se olhar. Começa a perceber. Estão segurando o bracinho, estão andando tropeçando. Aí ficam assim, ó, não tem autonomia de ir e vir fisicamente. Aí você imagina, sua cabeça quer fazer tudo, mas teu corpo não vai te obedecer. Não vai te obedecer. Não vai. Eu fiquei encantada quando eu fui à Itália no ano passado, em que lá nas estações eu vi aquelas mulheres, né, dinâmicas, carregando e puxando malas, sozinhas, comprando seus bilhetes, fazendo suas coisas. Eu falei, gente, lá no Brasil você entra numa linha, né, num lugar onde você vê as mulheres, como é que as mulheres estão dentro das linhas férreas, dentro dos aeroportos. Você vai no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, você vê um montão de idosozinho ali, tendo que ainda alguém está junto ali, não tem essa autonomia, não tem essa liberdade. Mulher, imagina você no teu 50 a mais, que é a nova menopausa, que você vai ter aí oportunidade de olhar e falar assim, peraí, não sou mais a vovozinha, né, igual a minha avó, igual a minha mãe, né, igual a minha mãe, que não tinha tanta autonomia, tinha que ficar segurando, tinha que ficar olhando. Você abaixa, mulher, sente teu corpo, toca nele, presta atenção se você faz os movimentos, que isso vão te limitar lá na frente. Então preste atenção. Atividade física, exercício físico, é qualquer exercício, ó. Qualquer exercício que você fizer, sentar e levantar é um exercício que você está fazendo. Caminhar no seu quintal é um exercício. Fazer uma caminhada é um exercício. Contar quantos minutos você faz por dia de caminhada é um exercício. Mas é um exercício que vai te ajudar no teu coração, no teu perfil lipídico. Diferente daquele exercício em que você coloca intensidade, coloca-se para a fase da mulher na menopausa, a gente pode iniciar com atividade moderada. É o que eu faço, não precisa mais do que isso. Porque eu não estou lá para ficar com um corpo de 30 anos. Eu estou lá para ter essa autonomia, essa liberdade, que é um desejo da mulher na menopausa, e eu estou nessa fase. A mulher, ela quer ser desejada. Ela quer se sentir desejada pelo seu marido, pelo seu namorado, pelo seu companheiro aí, pelos seus filhos, desejo de estar perto, de querer conversar. Você imagina uma mulher MR que senta, já começa, ai, que dor de cabeça, ai, hoje estou com dor na perna. Mulher, não tem analgésico que aguente uma menopausa, são muitos anos nessa fase. São 40% nesta fase. E você pode escolher como você quer viver essa fase, porque você tem um livre-arbítrio para isso. A escolha é tua. Você não está precisando que ninguém te leve, você pode ir. Olha isso. Você pode ir. Há
um esconderijo secreto sobre esse processo da menopausa que começa com a própria mulher. Começou lá, olha o ranço milenar que a gente vem, que falar de menopausa, de falar que parou de menstruar, era chave do envelhecimento e morte. Né? Hoje, as mulheres não estão nem menstruando, porque elas estão fazendo uso hormonal desde cedo. E aí elas fazem uso hormonal, fazem uso anticoncepcional. Eu conheço mulheres que fizeram a vida inteira um planejamento familiar e usou como contraceptivo anticoncepcional hormonal. Perfeito. Aí ela teve os filhos, às vezes ela fez uma ligadura, ela fez alguma coisa. Perfeito. Aí quando chega na fase da menopausa, ela não quer fazer reposição hormonal, porque dá câncer. Não dava câncer quando ela usou a terapia lá de contracepção, mas agora dá câncer. Mulher, se você tiver indicação de fazer um tratamento, vai fazer teu tratamento, porque hoje tem várias pesquisas, quem está aqui comigo sabe que eu sempre menciono, eu recebo direto da Sociedade Climatério e Menopausa, eu recebo direto informações, e eu sei o que está acontecendo de pesquisas, e eu sei, ontem eu comentei aqui na live, mulher que chegou para mim, hoje eu tenho outro caso aqui, mulher que chegou para mim, conversando, e disse, parei, fiz 2 meses. Parou por que a terapia de reposição hormonal? Parei porque meu cabelo começou a cair. Olha, meu cabelo caiu tanto, que eu nem quis voltar mais na médica, porque para mim não serviu. Mulher, cabelo vai cair. O que você vai fazer? Testosterona, o cabelo vai cair. E aí? Aí você vai deixar de fazer. E foi uma indicação do médico fazer terapia de reposição hormonal, aí eu não faço. Por quê? Porque meu cabelo vai cair. Mulher. O hormônio vai proteger teu cérebro de um Alzheimer, de uma demência senil. Ele vai ajudar o seu coração a minimizar os riscos de doenças cardiovasculares. Ele vai atuar nos teus ossos. Mas é só ele, Flávia? Então é só a gente fazer a terapia de reposição hormonal que não tem osteoporose, não tem osteopenia, não tem doença dos ossos. Não, mulher. Porque se você não tiver massa magra, você não protege osso. É ele que leva o alimento para o osso. E se você não tiver massa, como é que você vai conseguir proteger os seus ossos? E aí, hoje eu tenho, por exemplo, uma história de uma mulher que está sentindo tonteira. Do nada, labirintite. Do nada, sente tonta. Tô tonta. Já foi no médico, já fez exame de labirintite, não é labirinto. Já fez. Mulher, qual é a tua idade? 50 anos. Acho que de 53. 53 anos. Você sabe o que é menopausa? Sei. E você sabe quais são os sintomas que acontecem no curso Menopausa Sem Dor? Tem a fábrica de hormônios, onde a gente aprende tudo o que acontece na fase hormonal dessa mulher. E a gente faz um mapa individual de cada mulher. Sintomas e ações para esses sintomas. E aí você pensa, todo sintoma eu tenho que procurar um médico? Mulher, você vai ter que procurar todas as especialidades, porque a baixa estrogênica, ela vai desde o teu cérebro, teu ovário, os teus ossos, os teus órgãos, todos precisam desses neuroreceptores de estradiol. E quais os 2 momentos, Flávia, que a gente tem essa baixa de estrogênio? Uma, olha que fantástico, é na lactação. Sabe quando você está amamentando o seu filho e que você às vezes nem dorme, você está lá desperta? Por quê? Porque abaixou o estrogênio. E quando abaixa o estrogênio? Perimenopausa, menopausa, pós-menopausa. Sendo que nos homens o declínio é isso, nas mulheres o declínio é isso. Eu sempre falo, galinha que quer imitar pato morre afogada. E tem mulheres que acompanham o homem em tudo, olha, principalmente em substâncias nocivas como o álcool. E para a gente assim, terminar e conversar mais um pouco aqui sobre os desejos, que ainda faltam alguns para a gente falar aqui, eu ia comentar sobre
Uma pesquisa de homens, não sei se eu comentei ontem, uma pesquisa que eu li sobre homens, que o jejum intermitente está sendo pesquisado em ratos, né? E detectaram que o homem, quando faz um jejum intermitente, ele apresenta mais desejo sexual. Eu falei, por que não fizeram essa pesquisa com mulheres? Aí, ó, olha só como é que é negado o nosso direito aí. Tem muito poucas pesquisas sobre mulheres. Muito poucas pesquisas. Por isso que eu estou aqui para trazer essa orientação. Porque alguns anos atrás, uns 10 anos, 8 anos atrás, eu fui aprender isso no Rio Grande do Sul, na Faculdade Federal. Porque eu não estava entendendo o que estava acontecendo. E aí eu ia ao ginecologista. O que a gente escuta no ginecologista? Aí os residentes de ginecologia estão na ginecologia cirúrgica, estão lá na ginecologia clínica, nos exames de ginecologia. Quem é que está na menopausa? Quem é que está na menopausa? Qual é a medicina que estuda e atende mulheres nessa fase do climatério? A mulher, ela quer se sentir desejada, mas ela também quer se sentir amada. Mas aí tem que começar por você, né, mulher? Tem que ser você. Se sinta amada. Toca no seu corpo. Se sinta amada, se respeite. Entenda as fragilidades. Entenda também, além das fragilidades, que você é uma mulher. Que você é uma mulher. Mesmo que o teu gênero não seja mulher, você tem corpo de mulher que precisa também dessa atenção, independente desse gênero. E aí a gente vê aqui a mulher quer se sentir amada, quer se sentir acolhida, quer se sentir protegida, ela quer se sentir com segurança. Mas um desejo que eu penso fundamental para a mulher, que estrutura todos esses alicerces do desejo, é o desejo de ter saúde. Olha para as mulheres, vejam como elas são cuidadinhas. Né? Ela está lá no cabelo, olha os salões. Olha os tipos de indústria de cosmético, cabelo, olha quantos, a gente não sabe nem o que escolher quando vai procurar. Ela quer se sentir sempre bonita, arrumada, isso é um desejo, mas comparado à questão da saúde, cadê o desejo? Como é que a gente implanta esse desejo de ter saúde numa fase que é natural, porém não é saudável? Eu digo a vocês, a fase da perimenopausa, menopausa e pós-menopausa, que é a fase do climatério, ela não é uma fase saudável. E não ache que você está maluca, porque você não está. Não está. Você tem histórico de psiquiatria? Seu pai, sua mãe te levou, você tem algum transtorno? E agora nessa fase você começa com irritabilidade, mau humor, ansiedade em excesso, ansiedade. Pensa sim no teu presente, no aqui e agora, para você trabalhar essa resiliência. Resiliência é aceitar o meu momento, aqui e agora. Eu vou ficar lá presa no futuro, eu não sei nem se a gente vai estar aqui, e presa no passado de culpas. Libera. Tira para ter saúde, você vai ter que joga no lixo. Ah, mas não dá. Mulher, vai ficar se lamentando pelo que já passou. Para ter saúde, precisa de muito impacto, muito trabalho. No modo menopausa sem dor, a gente trabalha um modo que só trabalha merecimento. Porque a mulher não se permite esse merecer. E esse desejo de ter saúde está aí na tua vontade, não está? Mas está lá no teu desejo? Você acionou esse desejo da vontade? Porque você quer ter saúde, mas se teu corpo não se mexer, como que você vai ter saúde? Não adianta ficar atrás de especialidades, deixa os médicos para quem precisa deles, gente. Está assim, ó. Está assim de gente precisando. Os ambulatórios estão lotados. A assistência médica não dá conta. Entendam uma coisa, né? Pela minha vivência hospitalar, os médicos, os enfermeiros, os psicólogos, os nutricionistas,
Mas eu vou dizer isso mais da parte de tratamento, que é a parte médica. Nós estamos acostumados, por exemplo, na área da saúde, a ter uma doença que tem um monte de sintomas. E o que a gente quer? X doença, X sintoma, X tratamento. Existe um protocolo. E a gente fica tentando achar naquele paciente, vasculhar sintomas para aderir àquele diagnóstico para que seja tratada aquela doença. Então é muito convencional esse tratamento. Então, você chega lá com um sintoma o Y, e a doença o Y, e o tratamento é o Y. Tipo isso. É muito conservador. Aí chega uma mulher que fala assim, doutor, eu tô com boca seca, eu tô com irritabilidade, eu tô com comichão na pele, eu tô com tonteira, eu tô com dificuldade de concentrar, eu tô com dificuldade de foco, eu tô com baixa libido. O que ele vai fazer? Ele vai passar um antidepressivo para você. É isso que ele vai passar. Porque esse número de sintomas que você falou, que é peculiar a um monte de doenças, onde você está? O que é convencional na menopausa? Eu tenho isso aqui, que é um monte de sintomas, eu tenho isso aqui, que é o diagnóstico, e tenho isso aqui, que é o tratamento para essa doença. Então, na medicina, isso é muito convencional. Eu cato os sintomas, aí a mulher chega, olha, eu estou com palpitação cardíaca, estou sem dormir, estou com a névoa mental, estou com inchaço no pé, estou com ganho de peso, meus cabelos estão caindo. Ah, doutor, ainda estou com enxaqueca. Ah, ainda tem outra coisa que eu esqueci de falar, ainda estou com dor muscular, eu acordo, dói isso aqui tudo. Ah, além disso, doutor, estou com fogacho também. Mulher, é uma desconexão no que a medicina está acostumado, que é doença, sintoma, tratamento. Você vai ter tratamento para quê com tudo isso? Como é que você vai conseguir, de fato, qual é o sintoma que é mais perturbatório? Mas você tem muitos. Hoje eu estive com uma mulher que ela disse que ela está se sentindo 53 anos. Eu até comecei a falar e eu não concluí. 53 anos. Ela queixando de tonteira. E aí, como nós estamos assim muito ligadas, toda vez que eu preciso dos serviços dela, ela falou, Flávia, você tem a mesma idade que eu, não tem? Eu falei assim, eu acho que sim, eu tenho 56 anos, e você? Aí ela se sentiu um pouquinho assim para falar a idade. Ah, eu tenho 53. Perfeito. Você sabe sobre isso? Porque eu tô com uma tonteira, e aí essa tonteira, eu falei assim, mas eu acabei de comer, faz aí a minha glicemia, que como pai diabético, eles têm esse equipamento em casa. Fez a glicemia, 140, tinha acabado de comer, então ia dar um pouquinho alta mesmo. E ela foi, verificou a pressão, se sentindo assim, fadigada, consumida. Verificou-se a pressão arterial, a pressão estava boa. Aí ela, e agora? Isso já está me dando, vez ou outra, isso vem, me sinto assim, consumida. Eu falei, com uma baixa energia, né? Eu falei, seja bem-vinda à fase do climatério. Você sabe o que é isso? Por quê? Porque eu não peço para ninguém me seguir. As mulheres vão achar esses conteúdos à medida em que elas começarem também a querer entrar nesse jogo. Porque esse jogo ele é de conhecimento, ele é de astúcia, ele é de investimento, ele é naquele momento em que bate aquele, sabe, que toca aquele sino. Peraí, tem coisas aqui que eu tenho que fazer. Ninguém vai fazer por mim, eu tenho que aprender a ser essa comandante, a que vai governar essa fase. Então eu sempre digo aqui, não entrega o teu ouro para ninguém, não entrega. Não leve isso como se fosse algo comum na tua vida e que não merece uma atenção, uma renovação, uma autonomia, uma liberdade de fazer essas escolhas. Um dos desejos fundamentais, eu acredito que vocês também pensem nisso, talvez não pensem agora, mas em momentos da vida de vocês, vocês pensem nisso, que é o desejo da paz interior. Sabe, aquela sensação de paz que você quer ter. Isso é tão bom ter paz, né? Aí as mulheres falam, eu estou precisando ver um verde, viajar, para ver se eu encontro paz, né? Não, a paz não é você achar um lugar calmo.
A paz é você viver essa calma. Ah, é uma coisa do outro mundo. Não, não é uma coisa do outro mundo. É uma conquista. Você vai buscar aí esses elementos, essa construção, colocar esses desejos para fora. Não só ter esse desejo e não criar estratégia para conquistar esses desejos. São desejos universais na maioria das vezes. São desejos, por exemplo, a mulher tem desejo de se divertir. Ela quer se divertir. Ela quer, e às vezes ela não encontra, ela acha que para se divertir ela precisa de muito recurso financeiro para se divertir. Ela não lembra que ela pode cantar, que ela pode assistir um filme, que ela pode caminhar, que ela pode olhar a natureza. Tem mulheres que não tiveram contato com a natureza. Não tiveram contato com a natureza. Então, essa mulher que tem esses desejos e quer se melhorar, ela já está aí no grupo das vencedoras. Que grupo é esse? É que quer enfrentar a menopausa. Ela já está assim no ponto, não, eu quero esses desejos para mim, eu quero melhorar a minha vida em todos esses aspectos, e o que eu tenho que fazer? Enfrentar essa fase, sem dor, compreender essa fase, mas compreender não só os sintomas dessa fase, porque os sintomas dessa fase, você encontra aí, ó, o negócio é aqui, ó, é o que eu estou sentindo, é o que eu estou pensando. Como é que eu faço essa renovação? Como é que eu aprendo esse caminho, desse merecimento, de eu conseguir me conectar com o corpo que está enfrentando uma fase? Agora, enquanto eu estou nem aí para um corpo que está nessa fase, eu me desconecto desse corpo. Então, o que é ser jovem? Ah, é o marco do meu envelhecimento. Eu falo que, junho eu tenho que comemorar o marco do meu envelhecimento. Minha família fica rindo de mim. Por quê? Porque eu espero completar os 12 meses sem menstruar. E que marco é esse? Uma nova fase que eu já vim investindo nela. E esse investimento, você vê que não é um investimento financeiro que eu estou falando. É essa conexão com o seu corpo, aceitando aí a realidade. Talvez você não tenha uma rotina da realidade. Porque passa pela sua cabeça assim, poxa, se eu tivesse mais tempo, poxa, se eu tivesse recurso financeiro, se eu tivesse isso. Então você não vai fazer, mulher, o que precisa ser feito para o seu marco do envelhecimento? Vai, porque você vai aprender a adaptar na sua rotina, vai se colocar na agenda, Você, é que está faltando na sua agenda, é você. É você todo dia colocar esses desejos para florir. Floresça aonde você estiver. Seja lá as tuas condições sociais. Floresça aí. É aí que você tem que florescer. Onde você está, nesse exato momento. O que você pode fazer para florescer, né? Todos os dias nos meus stories eu pergunto, e você aí, já cuidou de você? O que está pensando aí em cuidar de si? Porque é uma trajetória. Não existe nada mágico. Se você está aí com ganho de peso, mulher, não tem nada mágico. Essa compreensão, ela é fundamental. Não tem dietas mirabolantes, igual a gente vê aí na internet. Não tem. Isso aí tem trazido tantos transtornos para os psiquiatras. Mulheres aí que estão desenvolvendo um monte de doenças por conta de querer fazer aquilo, mas aí não carrega. A mente não está junto com o corpo. É como se só o corpo tivesse que fazer, e depois o que sobra aqui? O que sobra? O que sobra? Então tem que ter muito cuidado, porque é um processo. Você está aqui nesse ponto e você quer chegar nesse ponto. E aqui tem uma jornada para você enfrentar. E essa jornada, ela tem obstáculos. Ela tem a desistência, ela tem alguém que vai falar para você que vai te botar para baixo. Não, porque menopausa é assim mesmo. Mulher, nova menopausa, nós vamos viver até os 80, 90, 100 anos. As estatísticas estão dizendo sobre a gente está aí com uma expectativa de vida no Brasil. Isso dados do IBGE de 2023, de 76 anos e 4 meses.
olha, já avançamos mais 2 anos. Daqui a mais 3 anos, a nossa expectativa provavelmente aumentou. E aí, como é que você quer chegar lá, se você não construir daqui do ponto A até essa chegada? Tem caminho aqui. Você vai encontrar várias situações em que, inclusive nesse período, é muito importante pensar que podem até atravessar aí as doenças. Muitas mulheres no 40 a mais, nos seus 45, iniciando aí a perimenopausa, às vezes, já estão aí com doenças para serem cuidadas. Então, você aí que já tem doenças pré-existentes, que já tem doença autoimune, que já faz tratamento, que já teve uma menopausa antecipada, isso não significa que você não tenha que tomar medidas necessárias para esse marco, porque aí você vai ter ainda que enfrentar o envelhecimento, enfrentar as tuas doenças e enfrentar esse climatério. E aí se junta tudo. Então, olha quantas coisas a gente precisa estruturar, porque nesse caminho aqui muitas coisas podem acontecer. Tem mulheres com histórias de infarto, tem mulheres com histórias de acidente vascular encefálico, nesse processo aí de perimenopausa, onde a gente sofre as alterações metabólicas. E que é isso, Flávia? Olha, metabólico, seu metabolismo. Um dos sintomas que eu gosto sempre de lembrar, mulher, e eu vou aqui comentar com você, mulher nesta fase, ela janta até às 19 horas. Até às 19 horas. Por quê? Por quê, Flávia? Por quê? Porque o teu corpo, ele precisa, o seu sistema digestivo precisa descansar. Eu vou usar essa palavra assim, um pouco não técnica. Precisa descansar. Não pode. Os soldadinhos querem trabalhar no teu corpo, querem recuperar a tua parte hormonal, o seu sistema endócrino. Então, o que você faz? Joga um monte de alimento tantas horas da noite e vai dormir. E aí, o que o soldadinho faz? Opa, esse corpo aqui eu tenho que ir lá para o estômago, porque agora a gente está precisando de trabalhar ali o processo digestivo. Eles são adaptados, e aí ele deixa de trabalhar, por exemplo, no teu cérebro, com aquela força, repondo ali a todo o sistema endócrino, porque você está usando os teus soldadinhos contra você. Contra você. Sem contar que aí tem ácido clorídrico, aí você vai e toma volumes de água junto com o alimento. Mulher, respeita teu corpo. Para você entrar nesse grupo de vencedor. Respeita o teu corpo. Vamos pensar que aí você quer ter os desejos. Eu acho que essa live vai cair, porque já são 53 minutos que a gente está aqui nessa conversa. E talvez vocês entendam assim, só para a gente finalizar, como eu construo esses desejos nessa fase, né? Como que eu construo? Olha bem para você. Floresça onde você está. Onde eu estou, com a família que eu estou. Floresça. Planta aí. Floresça. É aqui e agora. Não é no passado, não é no futuro. A mulher na menopausa, ela tem que florescer aonde ela está. Então, fica aí desesperada, mulher, querendo mudar para tudo quanto é lado, querendo sair. Ai, tem hora que dá uma agonia, dá vontade de sair desesperada. Mulher, acalma o teu coração. É uma fase. Igual aquela que você passou na puberdade. Você queria sair, passear, conhecer, namorar. É uma fase da mulher, que é natural, porém não é saudável. E aí, um dos desejos da mulher é querer ter saúde. Nós queremos ter saúde. Está aí nos nossos desejos mais íntimos, mas para isso existe uma caminhada. Né? Eu quero te convidar para o Menopausa Sem Dor. Vai lá, escuta o vídeo, aprende o método, entende se ele é para você. Está na hora de você fazer esse investimento, muito barato. O método custa R$50 por mês, é muito barato. Estaremos 6 semanas juntas, uma vez na semana, conversando no ao vivo. E aí você tem todos os módulos de exercícios práticos, com estratégias,
com planos de ação para você enfrentar essa menopausa. Um ótimo dia para você, um grande beijo e foi ótimo estar aqui com vocês. Amanhã, às 11 horas, estaremos aqui.